Bom dia, fiel torcida! Eu tô chegando com tudo. Separei pra vocês as principais notícias do nosso Coringão dessa segunda-feira, que está sendo muito agitada. Corinthians avança na contratação de Facundo Bernal, volante de apenas 20 anos, muito bom de bola. Vou atualizar vocês sobre tudo que está acontecendo. Quero também falar sobre a situação de Luciano Vietto. Gustavo Cuejá vem ou não vem? O técnico Ramon Dias já deixou bem claro que quer a contratação desse primeiro volante, que é muito bom de bola. Salário do jogador de 1 milhão. Vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E a SAF no Corinthians? Investidores querem quitar a dívida do nosso Coringão. Então fica até o final do vídeo. Separei para vocês tanto o corte do canal do Nicola e também do canal do Cereto, onde eles vão atualizar vocês sobre as principais notícias do Corinthians nesse Mercadão da Bola 2024. Dê só uma olhada. Bora falar agora sobre o Corinthians com informação exclusiva. O nome dos sonhos de Ramon Dias é Gustavo Cuellar, volante de 31 anos de idade, colombiano do Al-Shabaab, mas negociação é das mais complexas. O cara ganha 1.200.000 reais por mês, livres de impostos na Arábia Saudita, isso sem falar na necessidade de aquisição dos direitos econômicos de alguém que já tem 31 anos de idade. Até por isso surgiu nas últimas horas lá no Corinthians uma possibilidade que tem sido bastante bem avaliada. Facundo Bernal, só 20 anos de idade, jogador do Defensor do Uruguai, que apesar da pouca idade, já tem inclusive jogo pela seleção principal do Uruguai nessa temporada. Ele participou de um amistoso. Com a camisa do Defensor, em 2024 são 24 partidas, 2 gols e 2 assistências. Ele é tratado como a grande promessa do futebol uruguaio para essa posição de volante. O nome foi repassado para os dirigentes do Corinthians e depois de uma série de reuniões ele foi aprovado. Há uma avaliação extremamente positiva em relação ao Facundo Bernal dentro do timão. Nesse sábado deve haver uma reunião entre o Corinthians e o Defensor para tentar discutir valores. A ideia do clube uruguaio era receber 5 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos. Só para lembrar, investimento parecido ao que seria necessário para comprar o Cuellar, a diferença é que um tem 20 anos de idade, o outro já tem 31. E o Bernal certamente pode garantir uma enorme venda futura. Para completar em relação ao timão, nenhuma novidade em relação a Balotelli. O Corinthians ainda não se decidiu em relação à contratação desse atleta e há dentro da diretoria uma ala importante, entendendo que o Corinthians não pode fazer investimentos em jogadores midiáticos, porque a preocupação é com pagamentos de salários em dia. Por falar em salários em dia, nessa sexta-feira o Corinthians assegura que quitou todas as pendências com o elenco em relação a fundo de garantia, salários e direitos de imagem. A saideira do timão, Ramon Dias e Hugo Souza, técnico e goleiro, já têm seus nomes registrados no BID, o Boletim Informativo Diário, e estarão à disposição para o confronto contra o Criciúma marcado para terça-feira. Bora de notícia exclusiva, quero contar para vocês quanto André Ramalho, novo zagueiro do Corinthians, vai ganhar para vestir a camisa alvinegra. Atleta que defendia o PSV, o vínculo não foi renovado, jogador de 32 anos de idade, titular absoluto enquanto esteve na Holanda. Era alvo do Vasco. Inclusive, recentemente, o Pedrinho divulgou que teve um jogador que estava muito perto de ser contratado, mas desistiu por conta da violência da torcida, pois trata-se do André Ramalho, que fechou com o Corinthians com direito a salários, direitos de imagem e luvas a vencimentos de 750 mil reais mensais. Ele estará entre os zagueiros mais bem pagos do futebol brasileiro. E aí logo me vem à cabeça a imagem do Gil, que custava um pouco mais do que isso e foi embora do Corinthians exatamente por conta do custo alto. Gil, que é mais velho do que o André Ramalho, o André com 32 anos de idade, atleta que já passou pelo futebol português e também pelo futebol da Áustria. Muita condição. Para mim, de todos os reforços já anunciados pelo Corinthians, é a principal contratação. Por falar em reforços, Timão apresentou nessa sexta-feira o Hugo Souza, que vai vestir a camisa 1 e deve se tornar titular, talvez já na partida contra o Criciúma na próxima terça-feira. Contei para vocês que a prioridade do técnico Ramon Dias em relação a reforços é Gustavo Cuellar, volante de 31 anos de idade, colombiano, que pertence ao Al-Shabaab. Questão financeira que complica, ele ganha 1.200.000 reais por mês, livres de impostos na Arábia. Para piorar, o clube gastou 5 milhões de dólares para comprá-lo em julho do ano passado. Sobre Balotelli, as negociações continuam. Há quem garanta que tem casa de apostas disposta a bancar a contratação de Balotelli. Confesso que vejo com enorme dificuldade essa história. Para mim, mais uma das cascatas inventadas pelo presidente alvinegro. Só para completar, Matheus Sanabria, atacante argentino, 20 anos de idade, pertence ao Lanús
De acordo com Samir Carvalho, a primeira oferta feita pelo Corinthians de $200 mil por empréstimo até o fim da temporada, o Lanús quer $2,5 milhões por 50% dos direitos econômicos. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com atualizações em relação a reforços. Balotelli corre o risco de não ser mais contratado, especialmente depois que surgiu uma sugestão. Vietto, atacante argentino, assim como o Balotelli com mais de 30 anos de idade, assim como o Balotelli livre no mercado. A grande diferença é que o Vietto, ao contrário do Balotelli, conta com a simpatia do técnico Ramon Dias. Se tiver que escolher entre um dos dois, Ramon dirá que prefere o Vietto. Atletas que não vêm jogando muito nas últimas temporadas. Desde 2021, o Vietto disputou 74 partidas, o Balotelli 69. O Vietto marcou 18 gols, o Balotelli marcou 32. O Vietto deu 9 assistências, o Balotelli deu 5. Não são caras que têm sido muito úteis para os seus clubes, têm jogado muito menos do que se imaginava. O Vietto é mais barato do que o Balotelli. O Vietto vai ganhar, se fechar com o Corinthians, algo na casa de $1,6 milhão por mês. A pedida do Balotelli é de R$2 milhões mensais, contrato de 2 temporadas. O que dá para cravar é que o Corinthians não se sente capaz de contratar os dois. Ou opta por um ou opta por outro. Ainda surgiu um terceiro nome, Sanabria. Jogador de só 20 anos de idade, atacante que pertence ao Lanús. De acordo com a imprensa argentina, o Corinthians já fez uma primeira proposta que foi recusada. O Lanús considerou a oferta baixa. Timão que já tem 4 reforços garantidos, são eles o Hugo Souza, que será apresentado nesta sexta-feira, o zagueiro André Ramalho, que vai assinar contrato até 2026, o meio-campista Alex Santana, comprado do Atlético Paranaense por €2,5 milhões, além do volante Charles, que vem do Midland, operação de €1,3 milhão. Borja, lateral esquerdo que estava na mira do Corinthians, tem conversas avançadas com o América do México. A expectativa por lá é de que o anúncio aconteça nas próximas horas. Só para completar sobre o Timão, o Corinthians descumpriu um acordo pela compra do Romero, a compra antiga, em 2014. Havia sido feito recentemente um acordo para o pagamento de uma dívida de R$11,5 milhões. O Corinthians começou a fazer os pagamentos das primeiras parcelas, mas atrasou as de abril, maio e junho. Dessa maneira, o Corinthians o empresário do Romero pediu bloqueio das contas e está cobrando pagamento de R$11,5 milhões. Se o Corinthians não conseguir fazer esse pagamento, vai haver a penhora dos bens alvinegros, novela que a gente já tem assistido com alguma frequência por lá. Outro que não deve vir mais para o Corinthians é o Balotelli. O Mário Balotelli também não deve vir mais para o Corinthians, está melando a negociação. Isto porque o Augusto Melo não enviou a proposta oficial como ficou de fazê-lo neste final de semana. O Balotelli está esperando a proposta oficial do Corinthians e o Corinthians ainda não enviou esta proposta oficial. O Corinthians está muito dividido em relação à proposta do Balotelli. Tem gente dentro do Parque São Jorge que quer a contratação do jogador, tem gente no Parque São Jorge que não quer a contratação do jogador. Há quem diga que contratar o jogador em fim de carreira vai ser uma furada para o Corinthians, que o jogador tem muito problemas extracampo e que vai ser um tiro no pé para o Corinthians contratar o Balotelli. Outros dizem que o Corinthians deveria apostar na contratação do Balotelli, sobretudo pelo que vai trazer de retorno de marketing, de retorno financeiro, fora de campo, né? Seria uma atração no futebol brasileiro. Mas o Corinthians tentaria a contratação do Balotelli com o dinheiro do novo patrocinador Master. O Corinthians está fechando o acordo com o novo patrocinador Master, que vai ser uma casa de apostas. Acontece que o Ramon Dias, técnico do Corinthians, teria pedido para o Augusto Melo esperar pela negociação do Balotelli, para não contratar o Balotelli e investir o dinheiro em outras posições. Investir o dinheiro em posições em posições carentes do Corinthians, em jogadores da confiança do Ramon Dias. Embora o Ramon Dias tenha ficado no primeiro momento até feliz com a possibilidade, empolgado com a possibilidade da contratação do Balotelli, ele está voltando atrás neste posicionamento e está pedindo para o Augusto Melo, justamente para o Augusto Melo retornar, tirar o pé do acelerador e repensar as contratações do Corinthians. Então, vai indicar outras contratações, vai indicar outros jogadores, vai indicar outras posições e o Balotelli não deve ser mais contratado.
E você, torcedor do Corinthians, fica chateado com esta informação de que o Balotelli não deve mais ser contratado, de que o Balotelli não deve vir mais para o Corinthians? Ou você fica feliz com esta notícia, desta possibilidade do Balotelli não vir mais para o Corinthians? O que você acha? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários. O Corinthians, que estuda a contratação do ponta Matheus Sanabria, que pertence ao Lanús, garoto de 20 anos, é capaz de atuar pelos dois lados do campo, na ponta direita e na ponta esquerda, e jogou pelo Central Córdoba por empréstimo na última temporada. A diretoria do Corinthians vê com bons olhos o atleta e cogita avançar em conversas com o Lanús para adquiri-lo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luiz Merlo e confirmada pelo canal do Cereto. Na última temporada, pelo Central Córdoba, o Sanabria participou de 18 jogos, 11 como titular, com 2 gols marcados. O Corinthians tem interesse na contratação de um ponta. É uma das indicações do técnico Ramon Dias, um ponta direita. Lembrando que o Corinthians já anunciou o goleiro Hugo Souza como contratação. Também deve anunciar nos próximos dias o zagueiro André Ramalho, os volantes Charles e também o Alex Santana. São as possibilidades de contratações do Corinthians, por enquanto, o Corinthians que está no mercado da bola tentando essas contratações. E essa história do Corinthians virar SAF, o que está acontecendo com o Corinthians? E essa história do Corinthians virar SAF, o que está acontecendo com o Corinthians? O que tem de verdade, o que tem de mentira nessa possibilidade do Corinthians virar SAF? Bom, a informação do Juca Kfouri, mais uma vez o Juca Kfouri trazendo informações relativas ao Corinthians. De acordo com o Juca Kfouri, o Corinthians, que vive uma situação delicada e tem uma alta dívida de mais de 2 bilhões de reais, segundo o Juca Kfouri, tem um grupo de investidores que procurou o clube para quitar essa dívida e adquirir o Corinthians, querendo levar o clube aos torcedores. De acordo com o Juca Kfouri, esse grupo de investidores é encabeçado pelo Marcelo Goldfarb, que é filho do Bernardo Goldfarb, que fundou as lojas Marisa. E o grupo delegou a OTB Esportes, empresa que empresaria atletas, ainda em setembro do ano passado, a entrar em contato com o Corinthians. Como havia expectativa de vitória da oposição, os investidores acharam melhor esperar as eleições do clube serem decididas. O grupo estaria disposto a adquirir o Corinthians, ou seja, comprar o Corinthians e também as propriedades relacionadas a ele. A negociação seria no modelo SAF, Sociedade Anônima do Futebol, com abertura na Bolsa para aquisição posterior de torcedores. A proposta tem a ideia de pagamento total da dívida alvinegra e um compromisso futuro de abrir cotas para torcedores. A empresa procurou a nova diretoria e não teve o projeto escutado. Ou seja, a nova diretoria não quis escutar o projeto. Ainda de acordo com o Juca Kfouri, a OTB Esportes foi direcionada para o Igor Sveibrucker, que é empresário, mas não tem nenhum cargo oficial no clube e é considerado um dos braços direitos do presidente Augusto Melo. O grupo de investidores, na avaliação do Juca, mostra saber das dificuldades e da atual situação financeira do clube, mas mesmo assim estão dispostos a assumirem a responsabilidade. E aí, torcedor corintiano, o que é que você acha? Acha que é uma boa o Corinthians virar SAF? A possibilidade do Corinthians virar SAF? Do Corinthians virar empresa? Do Corinthians ter um dono? O que você acha? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. Fiel torcida, é para comemorar. O Corinthians está muito próximo de acertar a contratação do jovem volante uruguaio Facundo Bernal, de apenas 20 anos, que atualmente joga pelo Defensor do Uruguai. E de acordo com a apuração do colega Jorge Nicola, o Timão avançou nas tratativas nas últimas horas. O Facundo Bernal é tratado como uma grande promessa no futebol uruguaio. O jogador é bem avaliado pelo Departamento Médico de Futebol corintiano. Representantes, inclusive do Corinthians, já viajaram para o Uruguai no último sábado para acertar os detalhes finais do acordo. Em seu currículo, o Bernal soma uma convocação para a seleção uruguaia, chamado pelo técnico Marcelo Bielsa. O Corinthians não é o primeiro gigante brasileiro a se interessar pelo meio-campista. A reunião entre Corinthians e Defensor do Uruguai também deve definir os valores da sua contratação, tempo de contrato e bonificações. Ainda segundo Nicola,
A ideia dos uruguaios é receber cerca de 5 milhões de dólares, que se equivale a 27 milhões de reais na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos de Facundo Bernal. É um jogador muito interessante, é um atleta que chega para somar, chega para agregar muito, e assim o técnico Ramon Dias aceitou essa contratação, deu aval positivo. Então assim, Corinthians fechando mais uma contratação. Vale lembrar que o André Ramalho já fechou com o Corinthians. Corinthians ainda está no mercado pelo um lateral direito, estava negociando com o Christian Borja, só que a negociação deu uma esfriada. Então é isso, galera. A qualquer momento estarei atualizando vocês. Lembrando que o técnico Ramon Dias quer porque quer a contratação do volante Gustavo Cuéllar, que é sim muito bom jogador, é um primeiro volante, um grande pitbull. Então, fiel, vamos torcer para que todos esses jogadores cheguem no Corinthians e honre a camisa corintiana. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.